Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para um bate-papo bem gostoso, bem interessante aqui na Vibe Mundial. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Bia Junqueira. Bem-vinda, Olá, Bia. obrigada, Samira. Boa tarde. E a Elisa Frigini. Bem-vinda. Obrigada. Muito bom recebê-las aqui. Vamos falar de atividade física. Vamos, né, gente? A Bia Junqueira, ela é fisioterapeuta e sócia da Harmônica Núcleo de Qualidade de Vida. É especialista em fisioterapia aplicada à ortopedia e traumatologia e em Pilates. A Elisa Frigini é fisioterapeuta e também sócia da Harmônica Qualidade de Vida, possui formação em reeducação postural global, que é o RPG. Deixa eu sentar direito aqui, né? Porque a gente já vai falando de postura. Pilates na conduta cinesioterapêutica e em Pilates sobre a ótica das cadeias musculares. Ambas são criadoras do curso Pilates Pro, que é voltado para profissionais, né? Isso Sim. mesmo. E é bem interessante, que eu dei uma xeretada agora no Instagram e tem o link. A formação é para profissionais de educação física, mas tem que ter especialização em Pilates ou esse curso já colabora para a prática? Na verdade, a formação é para fisioterapeutas também. Fisioterapeutas? Profissionais que já trabalham com Pilates. É um curso de aperfeiçoamento. Então, para desenvolver a técnica e o olhar dentro do método Pilates para atuar, assim, de uma forma diferente com os pacientes. É bem interessante a gente falar disso, né? Porque a gente tem uma ideia do Pilates. Eu quero que vocês expliquem isso pra gente. Existe o Pilates, eu quero entender o que é o Pilates e como é o método que vocês desenvolveram. Foram juntas, né? Sim. Né? Então, conta pra mim. O que acontece é que, assim, o método Pilates como formação, ele tem um repertório praticamente formado já pelo que o Pilates passou de exercícios. O que aconteceu na prática foi na hora de que a gente recebeu os alunos, recebeu os pacientes, muitos alunos não conseguiam fazer os exercícios conforme estava no repertório. Tá. E a gente foi precisando fazer adaptações. Então, como já tinha esse olhar para a cinesioterapia que a gente traz da faculdade, tem esse curso que eu fiz também, que era voltado para a conduta cinesioterápica e para cadeias musculares. Então, tem aquela coisa do olhar para o cliente, do perceber a compensação que ele faz, de adaptar o exercício para o que ele consiga fazer, trabalhando os objetivos que ele precisa desenvolver. Excelente, né? Porque às vezes a gente chega lá, tem um repertório, a gente segue direitinho, mas se não fizer direito e de repente não está de acordo com o que eu estou procurando para o meu corpo, por isso que vem as especializações. Oi, Edu! Tudo bem? Tá aqui chegando nosso assessor de imprensa. Vamos lá, então vamos explicar. A gente está chegando no verão, a gente gosta muito de ficar ao ar livre no verão. E quando a gente fala de Pilates, do método Harmônica, eu consigo fazer atividades ao ar livre também? Aí é uma curiosidade que vem. Consegue, até porque o Pilates ele traz a possibilidade de fazer exercícios que chamam de mat, né? Exercícios no mat, que são exercícios com colchonete, sem precisar necessariamente dos aparelhos e podendo ser adaptados tanto para acessórios específicos quanto para acessórios que a gente tem em casa. Então, às vezes, uma cadeira, um bastão. Vamos supor, se você estiver na praia e quiser fazer um exercício com o próprio corpo, isso é possível. E o grande diferencial quando a gente traz, né, esse olhar para dentro do nosso método, do método Harmônica, é que os ajustes de ativação, de percepção do corpo que a gente traz, deixam o movimento muito mais eficiente. Porque não é simplesmente fazer o exercício, mas fazer o exercício da maneira que ele tem que ser executado para ter um efeito. Por isso que é harmônica. Né? Eu acho que aí tem uma ligação com o nome. Porque eu posso fazer um exercício de barra, achar que eu estou fazendo direitinho e de repente não está tendo eficiência nenhuma. Ganhar uma dor em outro local do corpo, né? Exatamente, isso é um ponto importante que você tocou, porque, por exemplo, exercícios ao ar livre, né? A Bia disse sobre exercícios, fazer o Pilates mesmo ao ar livre é possível, mas o Pilates também serve de base para muitas outras atividades físicas feitas ao ar livre. Então, uma barra fixa que alguém vai fazer, fazendo com os ajustes corretos, você vai estar
com a certeza de estar ativando a musculatura correta. Se você precisa de uma base para um beach tênis, por exemplo, para um vôlei de areia, moda, né? Exatamente. Então, assim, para evitar dor, evitar lesão, quanto mais você tiver uma sustentação muscular que te dê suporte para aquela atividade física que você quer praticar, muito melhor. O que o Pilates reorganiza no nosso corpo? O nosso modo de trabalhar traz muito um equilíbrio da função muscular, porque o que a gente desenvolve ao longo da vida é um desequilíbrio, né? O corpo vai buscando um conforto, dando um jeitinho de fugir de uma dor aqui, de outra dor ali, e a gente vai se adaptando a isso, só que a gente vai adquirindo ali dores e sobrecargas. Na hora que a gente faz esse trabalho com Pilates pensando no fortalecimento bem orientado, a gente consegue reorganizar o corpo de um modo que ele funcione melhor, que ele funcione, a gente fala que é mais economia de energia, mas realmente sem sobrecarregar, por exemplo, a articulação, os tendões, né? Fugir das artroses, das tendinites, das bursites e trazer função para o músculo mesmo, que ao longo do tempo deixa de funcionar. E essas dorzinhas que você falou é muito comum nos escritórios, né? Sim. Eu acho que uma das queixas bem grandes dos alunos são essas. Não, as dores nas costas, dores em cervicais são muito frequentes mesmo como queixa que a gente recebe no estúdio. E uma coisa que você perguntou, né, em relação à organização e que a Bia falou, a gente brinca que o nosso corpo é tipo um macacão apertado. Você puxa de um lado, ele repuxa do outro. Você puxa de um lado, ele repuxa do outro. Então, não é uma queixa específica que vai te trazer para o Pilates ou que o Pilates vai resolver aquela queixa específica se não for olhado o todo. Porque essas sobrecargas que vão sendo adquiridas ao longo da vida, a gente vai acumulando compensações, vícios de movimento. As pessoas falam vícios posturais, mas faz muito mais sentido a gente pensar em vícios de movimento, porque o movimento deforma a postura. E através do Pilates a gente faz uma reforma da postura também pelo movimento. E quanto que o movimento é importante nessa hora, né? Muito. O movimento, a respiração... Não é? Eu acho que tudo isso faz parte da harmonia do nosso organismo. Tá, agora tem gente ali do outro lado que falou assim, nossa, eu nunca fiz Pilates. Vocês são de que cidade? São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Se você é de São João da Boa Vista ou arredores, eu acho que vale a pena conhecer o método harmônica. Se não, tem as redes sociais... Tem YouTube? Tem exercícios no YouTube? Olha lá. Temos canal Harmônica Pilates. Olha lá. E a gente tem nossas alunas, né, que trabalham com o método harmônica no país todo. Ah, então, a gente vai falar disso. Aí a pessoa tá falando, será que Pilates é pra mim? Como saber que o Pilates é um exercício que vai combinar com a gente? E quando eu vou procurar um estúdio de Pilates, o que eu tenho que observar ao redor, até pra gente poder se programar já, né, gente? Pro próximo ano, se não quer começar agora, já vai pensando, porque eu acho que é uma atividade física bem interessante. Muito interessante. Quando a gente vai procurar um estúdio, o que a gente tem que primeiro é ter a noção do comprometimento nosso com a nossa saúde. E é aquela coisa, né? Começo de ano a gente faz aquelas promessas, não, esse ano eu vou me cuidar, eu vou fazer um exercício. E a partir do momento que você já tem esse comprometimento, tenha a noção de que o que você tem que procurar não é o conforto. Porque o conforto pode te trazer para um Pilates analgésico. Um Pilates que não faça efeito de fato no seu corpo. Aquela história de só relaxar, só alongar. Então a gente precisa de alguém que tenha uma condução voltada a essa percepção da contração muscular. Para quem para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa nunca fez exercícios na vida, vai começar com Pilates? Ótimo, porque a qualidade de movimento e dessa condução, de uma boa condução de aula, faz toda a diferença. Mas aí, se você chegar num estúdio e for fazer exercício e as pessoas, de repente, assim, te conduzem na aula e só falam, respira, contrai abdômen, respira, contrai abdômen, já fica mais ou menos com uma pulga atrás da orelha. Porque esse tipo de comando te deixa meio que sem a referência da musculatura que você precisa ativar de fato. O direcionamento da contração vai muito além de comandos de respira e contrai abdômen. Então, quando você tem essa percepção do efeito do movimento no seu corpo e que de fato você está trabalhando sem sobrecargas desnecessárias, aí sim vai estar fazendo efeito de fato, para uma melhoria, não para uma piora. Tá, tem que ser uma melhoria, exatamente, né, gente? É o que a gente quer, mas eu posso sair com dor.
as dores acontecem. A gente fala que a dor do esforço, né? Aquela sensação de músculo bem trabalhado. Porque quando a gente traz essa percepção do movimento bem feito, da contração, o resultado que a gente alcança muitas vezes é o alívio da dor que está incomodando. Então, assim, nossa, esse daqui tá doendo as minhas costas. Aí a gente corrige o movimento, a gente traz uma percepção de esforço muscular, por exemplo, para o quadril. E aí você vai ter uma sensação de dor, que a gente fala assim, é a dor boa. É a dor da contração muscular, é a dor do esforço do exercício. E esse é o grande parâmetro, assim, para ter uma percepção. Nossa, o exercício consegue aliviar minha dor e consegue fazer eu sentir o meu corpo trabalhar, relaxar, funcionar de um jeito que parecia que ele não funcionava sem essa condução, sem esse ajuste. Porque ele dá o bem-estar. Sim. O que acontece com o nosso corpo quando a gente faz o exercício? Que de repente a gente não quer começar e depois que termina, dá esse bem-estar gigantesco. Tem toda a liberação das endorfinas, serotoninas pelo próprio exercício. Mas uma coisa interessante que acontece quando a gente tem essa percepção de contração é justamente assim, o cérebro ele recebe o estímulo de que ali está sendo feito um esforço que no momento é desconfortável. Mas precisa ter esse desconforto para que ele mande de volta falando, olha, eu estou tendo uma demanda de esforço aqui maior e eu preciso construir mais músculos aqui. Se isso for muito leve, não chega a atingir o cérebro, não tem essa resposta do cérebro falando, olha, preciso de mais músculo. Ou então, fala, eu tenho dor, mas eu senti dor muscular, vou tomar um remédio. O remédio também corta esse efeito do estímulo. Tem que ter essa conexão. Tem que ter. É diferente de você desgastar o músculo num ponto assim, não, esgotar o músculo. Não é esse o sentido. O sentido é ter um estímulo que ele chegue lá e que esse estímulo seja consistente e que seja constante, que o cérebro consiga entender, processar e falar, eu preciso de mais músculo aqui. E conforme isso vai acontecendo ao longo do tempo, mais músculo vai sendo criado ali. E a gente precisa de músculo. Exatamente. E o corpo vai encontrando essa sensação de conforto, de menos dor e de percepção mesmo. Nossa, como é bom fazer essa atividade, porque ela realmente ajuda não só na dor, mas a dar conta das outras atividades. Então, preciso passar muito tempo sentado. Você tem suporte para isso. Eu quero jogar beach tênis no final de semana. Você tem suporte para isso. Então, acaba sendo, eu acho que a gente desenvolve um mecanismo de recompensa. Então, a gente sabe assim, tô ali no desconforto, mas a recompensa desse desconforto, ela vem. Ela no dia a dia mesmo. Eu tive uma paciente que disse até, inclusive, num show. Precisou ficar muito tempo num show e não sentiu dor. Então, é esse tipo de ação que começa a acontecer ao longo da vida, né? Porque aí você vai, assim, no seu dia a dia, você vai percebendo as coisas que te faziam sentir dor e que deixam de fazer sentir agora. E a gente sempre acha que, quando a gente fala de força, né? Parece que a força está nos braços e nas pernas, mas você ganha força no corpo todo. Sim. E a gente fala muito o Pilates, né? Ele traz isso por si. É uma força do tronco, né? Que a gente fala que se dissipa para os membros. Então, quando a gente aprende a organizar esse esforço, a gente consegue ter muito mais qualidade, muito mais essa sensação do meu corpo se sustenta, eu consigo fazer as minhas atividades, né? Essa mudança de... A gente fala que o Pilates é bom para desenvolver consciência corporal e talvez seja isso. A gente consegue criar uma nova percepção e trabalhar essa percepção ao longo da vida. Elisa, o que é cinesioterapêutica? Cinesioterapia é a terapia pelo movimento. É a terapia pelo movimento. Ou seja, movimentar também é terapêutico. Movimentar é totalmente terapêutico. Porque nós nascemos para o movimento. Sim. O homem lá na pré-história, ele se movimentava, senão ele não comia, senão ele não se aquecia. E com o tempo a tecnologia deixou que a gente parasse com isso. Mas a gente precisa fazer o corpo relembrar que existe esse movimento. Quando a gente é criança, a gente não para, né? Exatamente. Você vai ver quando nascer o bebezinho. E aquela noção também de que assim, eu tô com dor, meu corpo é frágil. O corpo é menos frágil do que ele parece. Do que parece ser, né? Não, eu tenho um problema na coluna, eu não posso fazer isso. Não, você pode. O seu corpo é menos frágil do que parece. E o profissional vai orientar. Exatamente. Até poder amenizar aquela questão. Para que não fique assim, eu não posso fazer, então eu preciso repousar. O repouso não é bom, o movimento é melhor. Mas pior o repouso. Exatamente, o repouso é muito pior. Mas o movimento tem que ser direcionado, conduzido na dose certa. E aí vai ter uma exposição gradual ao esforço para que o corpo também vá se adaptando a esse esforço, né? Então não é, eu preciso movimentar, então tem que fazer tudo agora de uma hora para outra. Não, tem uma exposição gradual. Mas o ficar sem fazer nada
É pior. Eu brinco O assim, sofá, ó. né? O corpo se acostuma, ele se adapta muito fácil ao movimento, ao exercício de força. Mas ele se adapta melhor ainda ao repouso. Então a gente precisa tomar cuidado com o excesso de repouso. Por isso a gente tem que pôr na agenda Esse que tem que fazer essa prática física, essa ou qualquer outra, né? Principalmente essa prática física de esforço. Então, não é o repouso, infelizmente, não é só o alongamento, não é só o relaxamento. A gente precisa encontrar uma atividade que dê essa boa orientação de contração muscular. É o conjunto. Sim. É o conjunto. É o equilíbrio. O Pilates, ele trabalha muito a musculatura, trabalha muito a respiração, trabalha muito o alongamento, não é? Mais alguma outra coisa? A gente gosta, na verdade, de um trabalho de alongamento muito voltado para o movimento. Um alongamento sustentado. Uhum. Né? Mas ele trabalha o desenvolvimento do corpo como um todo. O equilíbrio do centro do corpo. E isso é ativa muito o importante. cérebro também. Totalmente. Concentração. Concentração, memória, aumenta a nossa disposição. Consciência corporal. E etc, etc, né? Então, fica a dica. Tá procurando um estúdio? Estúdio é diferente de academia. Sim, e no nosso caso a gente costuma inclusive dizer clínica, Clínica. porque somos fisioterapeutas, a gente já usa o Pilates como recurso de cinesioterapia e de reabilitação. Então também é diferente a abordagem com relação ao profissional de educação física. Por exemplo, a gente tem um limite de alunos, que são pacientes em aula, então a gente tem um limite de poder atender até 6 pelo nosso conselho. O educador físico, o profissional de educação física, pode atender mais pessoas. Então, é um pouquinho diferente, como se fosse assim, o objetivo final ser diferente. Tá, entendi. Meu Deus do céu. E uma das coisas que elas estavam me falando aqui antes é do compromisso com a atividade, né? Sim. Fala um pouquinho desse compromisso. A gente vê muita gente desistindo, ou faltando, ou comprando, ou fazendo um contrato de 2 dias e indo um dia só. O que acontece com a gente? Eu acho que talvez esteja muito em relação às expectativas, né? A gente tá falando que a gente vai passar por uma fase de desconforto. A gente vai fazer um esforço físico, né? E parece que o corpo quer fugir do esforço. Ele prefere ir para casa e sentar no sofá e esperar ali que o repouso resolva. Então, eu acho que a gente consegue passar muito essa mensagem, que a partir do momento que você vai procurar uma atividade, você vai se comprometer com esse processo, que pode ser que demore um tempo, pode ser que a identificação aconteça de imediato, mas pode ser que com o passar das aulas, né, dos atendimentos com Pilates, a identificação comece a acontecer por causa dessa percepção do esforço. E isso torna a pessoa ficar cada vez mais compromissada. E quando a gente fala de compromisso também, a gente fala que é uma via de mão dupla, né? O profissional tem uma importância muito grande dentro da condução que ele vai fazer com o Pilates para que o cliente, o paciente tenha resultados, mas a gente também precisa desse comprometimento do aluno, do paciente, em chegar lá e prestar atenção, em fazer as ativações, em se descobrir, né? Se possibilitar se descobrir. Porque se fosse estar lá dentro da aula por 1 hora e isso desse resultado, tudo bem, mas é uma participação das 2 mãos ali. Entendi. Como que é o tipo de comando que vocês orientam até? Só um exemplo, porque aí os profissionais que fazem o curso, né, do método harmônica, que acabam pegando essa fisgada aí de vocês. Mas isso foi experiência mesmo, né? O que funciona e o que não funciona. Sim. Por exemplo, põe a mão pra frente. Aí, isso. Eu quero que você sinta seu ombro se arrastar um pouquinho em direção à costela. Tá. Um pouquinho. E sente a costela descer em direção ao umbigo. Relaxa um pouquinho mais a sua garganta. Tá. E deixa o topo da cabeça crescer lá pro teto. Você sente um efeito disso no abdômen, por exemplo? Total. Então, esse tipo de condução, a gente brinca a história do macacão apertado. Então, todo o exercício vai ter um direcionamento nesse sentido, em ajustar as ativações musculares que precisam ser feitas, garantindo o suporte muscular também de outras partes do corpo. Então, eu fiz um exercício assim, basiquinho, porque eu comecei nada com demais. a mão, Isso, o poderia braço, ser usado para terminei qualquer no exercício de braços, por exemplo, que a pessoa tem dor no pescoço. Então, eu estou trazendo uma informação mais para baixo, para as costas, tirando tensões do pescoço e da garganta e fazendo um suporte muscular que te faz crescer, descomprimindo a coluna. Tá. Então sai do bem comum, né? Aquele método exatamente, comum. Exatamente. A gente fala que são comandos, a gente direciona muito para a biomecânica do movimento. Então, assim, o que isso significa, né? Em chamar o músculo para ação.
Porque não é só esticar o braço, ou puxar uma mola, ou erguer um peso que vai chamar o músculo para trabalhar, mas sim trazer informação de como ele faz para funcionar. Porque dá um jeito, o corpo dá um jeito. Tem gente que dá jeito muito fácil, tem gente que sofre um pouquinho mais, mas a gente tem um jeito de organizar o movimento para que ele aconteça pelos pontos certos. Então são comandos que realmente eles refletem uma sensação no corpo. E hoje vai demorar um pouquinho mais, mas com a prática a gente vai aperfeiçoando, porque afinal de contas aquele músculo já mostrou que ele existe. Exato. Não é? Porque praticando atividade física a gente descobre que tem músculos que nem sabia que estavam lá. E quando você percebe isso, a sensação é, o que mais eu preciso descobrir no meu corpo? Então, por isso a importância de um profissional bem preparado para essa condução. Para que o aluno chegue lá e perceba, nossa, realmente ela sabe do que ela está falando e eu preciso desse tipo de trabalho porque o meu corpo se sentiu muito melhor mesmo fazendo esforço. Tá, e no caso de pessoas que têm questões físicas, aí é um trabalho mais específico, é uma orientação diferente ou é todo mundo igual? O único cuidado é com determinados movimentos. A gente fala que por mais diferente que os casos sejam, o nosso corpo encontra caminhos muito semelhantes. Então a gente recebe uma pessoa que tem um problema no ombro e outra que tem um problema no quadril. A gente fala, nossa, são coisas totalmente distintas. Mas é o que a Elisa falou, do macacão apertado. Então assim, o corpo encontrou estratégias e por algum motivo alguém sobrecarregou o ombro e desenvolveu, sei lá, uma bursite, enquanto o outro sentiu o problema acontecer no quadril. Então tem muita coisa que acontece em comum, que serve para todo mundo, mas na hora que a gente fala desses ajustes, eles são muito direcionados de forma individual, porque a gente aprende a observar no corpo de cada um por que aquela dor tá ali e ajustar para sair a sobrecarga que gerou aquilo. Entendi. E tem uma preocupação que as pessoas têm muito grande com doenças, né? Quando fala de doença, tá, agora eu te pergunto, se a pessoa sofre com uma enxaqueca constante e ela faz a prática do Pilates com esse método, independente, ela está fazendo atividade, essa enxaqueca ela é amenizada? O exemplo da enxaqueca, mas pode ser qualquer outra coisa. Enxaqueca acaba sendo, assim, um ponto até difícil da gente garantir o tempo inteiro 100% todas as enxaquecas, a não ser que sejam enxaquecas tensionais. Tá? Não sejam hormonais ou vindas de outros fatores. Mas as enxaquecas tensionais estão muito ligadas a acúmulo de tensão na parte superior do tronco, pescoço, cabeça. Então tem um excesso de pressão às vezes na garganta. Tem gente que faz força para falar na língua. E uma das coisas que a gente vai orientando durante o movimento são usar muitos comandos de relaxamento. Que eu disse agora, né? O do braço é que relaxa um pouquinho a garganta, cresce um pouquinho. Então, trazendo toda essa sensação de onde não precisa fazer tensão e trazendo a força para outros músculos que vão dar a sustentação, a gente resolve esses problemas de enxaqueca tensional. Olha lá, isso é enxaqueca, mas pode ser várias outras questões no nosso corpo que pode vir por tensão. Muitas. Muito bem, o programa está quase acabando. Um minutinho, passa muito rápido. Então, para a gente poder fechar, eu quero que vocês deixem uma mensagem para os ouvintes e me avisem aqui quais são os canais de atendimento. Como que a gente acha vocês? E de repente você aí do outro lado, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha, vê o que elas estão aprontando e vale a pena, vale muito a pena, né? Porque a gente já aprendeu aqui hoje que corpo é movimento. Vamos lá, quem começa? Exatamente, o corpo é tão movimento que a nossa principal mensagem é essa. Cuidado com o repouso, não deixem de se movimentar. Porque o movimento, o teu corpo é menos frágil do que parece e ele foi feito para o movimento. Então a gente realmente não pode achar que assim, não posso porque eu tenho isso, não posso porque eu tenho aquilo. Não. Faça o movimento para não ter isso ou aquilo. E aproveite talvez essa oportunidade, né, de recomeçar um novo ciclo, o momento que a gente quer inserir novas metas, para dar o pontapé inicial. Então, procura um lugar, né? A Samira falou dos nossos vídeos. A gente tem algumas aulas disponíveis, então dá para sentir um pouquinho da condução. Mas também muitos vídeos que são direcionados para instrutores, mas que talvez tragam a percepção do que você deve procurar na hora de começar um Pilates, né? Ou começar uma atividade. E isso é muito bom. E quem quiser fazer o curso?
No nosso Instagram, Harmônica Pilates, @HarmônicaPilates, a gente tem um link da lista de espera, que ele ainda não está com as inscrições abertas, mas se inscrevendo lá vai ficar sabendo logo que abrir. Harmônica Pilates é o Instagram das meninas. Isso. E nosso canal também no YouTube é Harmônica Pilates. Harmônica E se alguém Pilates. já pratica Pilates, de repente, né, e tá escutando aqui a gente, vendo a gente, conta pro profissional também, né, sobre esse trabalho, se já conhece, se já acompanha. Porque vocês estão comprovando no dia a dia o quanto acaba sendo importante a atuação junto ao aluno, ao paciente, eu não sei como é que vocês chamam, ao cliente. Vocês são fisioterapeutas, podem falar paciente. Sim. Não é? Mas a gente sabe que profissionais de educação física também podem dar aulas de Pilates. Sim. Não é isso? E podem fazer o método harmônica. Com certeza. Certo? Obrigada, meninas. Muito Obrigada. obrigada, Sucesso para Samira. vocês, Um prazer. viu? Pra Muito você feliz em tê-las aqui. Vamos praticar Pilates em todos os lugares. Até na praia, basta saber o movimento. Sim. E com força muscular a gente pula naquela areia à vontade. Isso. Obrigada, viu? E aproveitem bem as férias, aproveitem o verão. Acho que a gente merece. Sim, com Não é? certeza. Esse ano a gente merece, né? merece. Sempre, sempre. Obrigada, viu? Obrigada. Mundial, e você vai Obrigada. ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.